Bom, novamente, bem-vindos. Nossa atividade de hoje é o debate Muito Além da Formação Psicanalítica. Me chamo Jéssica, sou psicanalista pelo CEP e estou aqui para ajudar a mediar a atividade de hoje. Vamos a alguns breves recados em nome do CEP, enquanto todo mundo vai entrando. Eu sugiro que sigam e acompanhem o CEP no Instagram, é @Centro Psicanálise. Por lá vocês podem acompanhar os eventos, conteúdo e dicas sobre psicanálise que vão sendo postados ao longo do ano. A programação dos eventos do CEP está na aba Cursos e Atividades do site do CEP. E no site vocês também podem baixar o livreto do ano de 2024 com todas as atividades programadas para esse ano. Eu também gostaria de convidá-los para outra atividade que eu vou mediar, chama-se Luto e Literatura, será oferecida pela autora Natália Timmerman e acontecerá dia 21 de junho. Eu aguardo vocês, vou mandar os links no chat caso interesse. Então vamos lá à atividade de hoje. É com muito prazer que apresento Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, membro da International Winnicott Association, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC, autor de diversos artigos científicos e dos livros Perto das Trevas, A Depressão em 6 Perspectivas Psicanalíticas, da editora Blucher, e do best-seller Psicanálise de Boteco, O Inconsciente na Vida Cotidiana, da editora Paidós, dentre outros. Também é criador do podcast Psicanálise de Boteco. Atualmente realiza um estágio de pós-doutorado na PUC, trabalhando com a comparação das diferentes linhagens psicanalíticas. Publicou recentemente as obras Por uma Ética do Cuidado, volume 1, Ferenczi, e volume 2, Winnicott, da editora Blucher. Coordena a coleção Divã Democrático, da editora Zagodoni. Também contamos com Felipe Pereira Vieira, que é psicólogo e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia clínica pela PUC, autor de diversos artigos científicos e capítulos de livros e integrante do podcast Psicanálise de Boteco. E, por fim, Samantha Dubugraça, que é psicóloga e psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela PUC, autora de diversos artigos científicos e capítulos de livros. Atualmente realiza um estágio de pós-doutorado na PUC São Paulo, trabalhando com a comparação das diferentes linhagens psicanalíticas. Então, vamos lá, bom debate a todos. Passo a palavra ao Alexandre. Olá, pessoal, boa noite. Eu ia abrir o microfone, mas esqueci que já estava aberto. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, voltar nessa casa que eu admiro tanto e tenho tanto respeito e carinho, né? Onde eu fiz a minha formação em psicanálise ali em 2010, 11, 12, eu acho que foi isso. Já faz tanto tempo que parece que foi ontem. E eu tenho uma consideração enorme pelo CEP, pelo Ernesto, pela Valquíria e por toda a forma que eles têm de transmitir a psicanálise de maneira tão ética e rigorosa ao longo de todos esses anos, né? Então, o CEP faz parte da minha história, eu sou extremamente grato à oportunidade de poder voltar aqui participando de debates, né, lecionando seminários clínicos, seminários teóricos. Esse ano a gente vai ter um seminário teórico aí grande, né, de 9 encontros sobre o pensamento de Melanie Klein, aí no CEP. E então, para mim, é muito maravilhoso estar aqui debatendo esse tema que me é tão caro, que é a democratização da formação em psicanálise, né? Então, a ideia desse debate, ela gira em torno da ideia do nascimento de um livro que aconteceu no final do ano passado, que surgiu após todos aqueles debates que aconteceram em torno da formação psicanalítica, né? Quando apareceu a proposta de uma graduação em psicanálise, aí começaram a publicar notas no jornal, né? Diversos autores debatendo entre si, e aí eu falei, eu acho que a melhor ideia da gente botar essas questões para circularem, né? Fazer esse debate viver, é com a publicação de um livro, por meio em que cada um pudesse escrever o seu ponto de vista, né, e compartilhar com os leitores. Eu acho que o texto sempre encontra o seu destino, né, e esse é o propósito mais bonito de um livro. Então eu decidi reunir amigos, colegas, pesquisadores, para escreverem sobre a formação, se implicando em primeira pessoa, né? Eu acho que quem me acompanha sabe que eu não consigo escrever textos sem ser na primeira pessoa, né? Eu me implico bastante, atrelando a minha história pessoal, o meu percurso acadêmico, né? A minha experiência em análise pessoal também.
eu acho que tudo isso precisa estar muito bem costurado quando a gente vai falar de psicanálise, né? Porque a psicanálise ela é pessoal, né? Não tem como distinguir muito, separar muito, fazer uma cisão da figura do analista, né? Do analista profissional. Nós estamos atrelados, né? Não à toa, quando a gente vai estudar a obra de um autor, é sempre interessante a gente percorrer a biografia desse autor, né? O que ele passou ao longo da vida. Então, Freud, por exemplo, quando vai escrever Além do Princípio do Prazer, ele próprio tinha passado por uma perda recente, muito embora ele já tenha começado a escrever Além do Princípio do Prazer antes da morte da sua filha Sophie, pela gripe espanhola, né? Mas só que ele termina o livro depois de vencer esse luto tão doloroso para ele. A própria Melanie Klein, quando vai criar os conceitos de posição depressiva, revivencia, revisita os lutos que ela enfrentou ao longo da vida, né? O Winnicott, sua relação com a maternidade, que é o que faz ele escrever os conceitos de mãe suficientemente boa, a transicionalidade, a necessidade de sustentar, né, um Muito pensamento trabalho, né? original. Imagina. Tem Fazendo algum todo. microfone aberto. Acho que abriu. Fechou. Bom, então, sempre essa... Eu acho que não tem como a gente separar muito, né, a história, a trajetória de vida de um autor, de suas contribuições teóricas e também clínicas. Bom, nesse sentido, quando surgiu esse debate, eu queria promover uma discussão entre os diferentes pontos de vista de diversos psicanalistas e pesquisadores de todas as partes do Brasil, né? Eu vi que surgiram alguns debates, eles ficavam muito presos na região sudeste, sobretudo, né? Pesquisadores aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu falei, bom, por que não chamar pessoas de outras partes do Brasil, né? Incluir aí uma diversidade nessa escrita de pessoas pertencentes a diversas instituições, diversos institutos que tiveram formações totalmente diferenciadas. Então a gente tem aí a presença no livro de um ensaio belíssimo do Alfredo Nafaneto, do Luiz Cláudio Figueiredo, do Nelson Ernesto Coelho Júnior, da Paula Peron, do Júlio Wertzmann, do Cláudio Castelo Filho, da Fernanda Samico, do Érico Andrade, né, que é um pesquisador fantástico. Enfim, a gente tem vários textos aqui que eu recomendo, da Marion Minervo, da Helena Cunha de Siero. Então, eu tentei chamar pessoas que pertenciam a diversos institutos e traziam olhares multifacetados sobre a formação, partindo de suas experiências pessoais. Então, o livro ele começa com uma introdução, e é claro que o texto que eu vou revisitar para puxar o fio dessa discussão é a questão da análise leiga do Freud, né? E a problemática que eu sustento que eu sustento o tempo todo ao longo desse livro é a questão da democratização da transmissão, né? Então, uma coisa que eu abro a nossa discussão aqui já para o debate mesmo é que toda vez que a gente fala de democratização da psicanálise, a gente fala da democratização do atendimento psicanalítico, né? Então a gente fala de atendimento feito em lugares públicos, projetos sociais em praças, né, em comunidade, mas dificilmente a gente para pensar sobre a democratização da formação. E eu acho que a gente teve um ponto de virada sobre a democratização da formação na pandemia, né, em que muitas pessoas puderam ter acesso a formações na modalidade online, né, frequentando institutos que ficavam nas grandes cidades, né, nos grandes centros. Então, a pandemia possibilitou que um aluno do extremo norte do país fizesse uma formação no CEP, né, fizesse uma formação em outros institutos que até então são inviáveis, né? Não tem como alguém bancar esse deslocamento, enfim, inclusive pessoas que moram em regiões mais afastadas, né? Em regiões mais periféricas. E eu fui impulsionado a falar sobre isso partindo da minha experiência, né? Eu nasci e me criei no bairro do Capão Redondo, aqui em São Paulo, né? E meus pais, eles vêm de uma origem super simples, né? Minha mãe é professora e meu pai é caminhoneiro, e eles fizeram um esforço enorme para poder custear a minha educação, né? Para poder bancar a minha educação. Então,
uma das coisas que a gente enfrentou com muita dificuldade foi justamente o deslocamento que eu fazia para fazer as minhas formações, né? Tanto na PUC, no CEP, né? Consegui bolsa durante as minhas especializações no mestrado, consegui uma análise pessoal com valor social, né? Então, tudo isso ajudou o meu processo de formação acadêmica, científica. Eu acho que a gente precisa problematizar esse assunto. É um sonho muito grande do Freud, a democratização, ao acesso ao conhecimento psicanalítico, né? Ele pensava o tempo todo que a psicanálise não devia ficar restrita ali nos redutos burgueses, né? Ela devia se espalhar, ela devia ganhar outros continentes, atravessar aí outras fronteiras, né? E ganhar um espaço cada vez maior. Então, eu abro o livro, claro, eu gosto muito de fazer essa costura entre poesia e psicanálise, trazendo uma poesia do Manuel de Barros para a gente pensar um pouco no impacto da nossa profissão e da nossa formação, né? Eu coloco assim: o menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, essa é a epígrafe do livro. E aí, em seguida, eu coloco uma citação da questão da análise leiga, né? Que o Freud diz assim. E eu acho a questão da análise leiga um texto muito subestimado do Freud, né? As pessoas esquecem um pouco desse texto, usam ele mais para fins pedagógicos, no sentido de questionar mesmo a formação, né? A formação para não médicos e hoje em dia para não psicólogos, né? Mas eu acho que é um texto tão rico que o Freud recorre a um recurso literário de inventar um interlocutor imaginário, né? Então, o Freud é muito perspicaz quando ele cria um interlocutor que começa o tempo todo a questionar o próprio Freud, né? Então, acho que as perguntas que o grande público gostaria de fazer para o Freud, ele próprio se lança e ele próprio responde. Essa capacidade de articulação do Freud é genial, né? E a gente tem, dentro desse texto, uma revisão da psicanálise. Lembrando que em 1926, quando esse texto foi publicado, a gente já tinha a segunda tópica formulada, né, a dualidade, a descoberta da pulsão de morte, pulsão de vida versus pulsão de morte, já tinha sido publicado além do princípio do prazer. Então, a teoria do Freud já estava muito bem estruturada. E ele tece uma espécie de revisão, né, dentro desse texto que eu recomendo fortemente para quem ainda não leu, para quem ainda não se debruçou sobre esse texto. Eu acho que é um texto de cabeceira, né? E aí eu começo o livro justamente com essa citação. Freud diz assim, abre citação: ele, o interlocutor, diz também: então isso é uma espécie de mágica? Você fala e a doença dele, do paciente, desaparece? E o Freud responde: exatamente, seria mágica se tivesse efeito rápido. Na magia é essencial a rapidez, o êxito imediato, pode-se dizer. Mas os tratamentos psicanalíticos requerem meses e até mesmo anos. Uma mágica assim lenta já não tem o caráter de algo maravilhoso, né? Então, eu acho essa citação muito bonita para a gente pensar um pouco na potência do nosso trabalho, da nossa formação. E, nesse sentido, eu coloco alguns recortes do Freud em que ele questiona a formação, né? No próprio texto de 1926, ele pensa na formação, na criação de institutos de formação em psicanálise, né? E ele diz assim: nesses institutos é necessário que os candidatos estudem não apenas psicanálise, mas que passem pela história, pela literatura, pela política, pela biologia. E eu acho, né, estou aqui costurando com um texto que eu publiquei na revista Reverso, do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, um texto que eu falo sobre a saúde do analista, né? Então, quando a gente tem toda essa demanda de formação, de estudo, essa avalanche de informações, se o Freud está dizendo em 1926
que é necessário que o analista passe pela biologia, pela história, né, pela literatura. Imagina hoje, quando a gente abre o feed e se sente burro e o tempo todo competindo com todo mundo, né? Então, quanto é necessário também olhar para o analista nesse sentido da avalanche de informações e o quanto isso gera impacto durante o processo da sua formação, né? A gente vê o candidato, eu às vezes dou supervisão, né, para alguns alunos que estão o tempo todo aflitos. Será que meu conhecimento é o suficiente? Será que eu passei, né, pelas coisas que precisam passar um analista em formação? Será que eu estudei tudo que deveria estudar? E a resposta é não, né, gente? Ninguém dá conta de tudo, né? Nem se a gente tivesse o tempo todo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como diz o filme, a gente daria conta, a gente não dá conta, né? Então é importante a gente... E aqui entra o peso da nossa análise pessoal, né? Então, como é fundamental o analista se dedicar, né, o candidato a analista, se dedicar no processo de análise pessoal, né? Então, às vezes eu vejo o quanto essas questões elas se atravessam o tempo todo, e na introdução do livro eu dou uma atenção a esse processo de análise pessoal e ao processo de supervisão do analista, né? Então, às vezes a gente acaba confundindo o nosso espaço de supervisão como espaço de análise pessoal ou vice-versa. E é importante que a gente tenha isso bem delineado, embora isso se cruze o tempo todo, como eu falei. É difícil separar o analista pessoa do analista profissional, né? As nossas questões atravessam. E dizer o contrário disso, e nesse ponto eu concordo muito com o Sandor Ferenczi, ele vai falar: isso é uma grande hipocrisia da nossa profissão, né? Achar que todas as nossas questões que a gente vivencia, todos os nossos afetos, né, que a gente consegue se manter totalmente inatingível, neutro diante disso, isso é uma grande hipocrisia, né? Eu acho que por isso que o Ferenczi provoca, abre uma grande ferida narcísica no campo psicanalítico quando ele vai falar da hipocrisia do analista. Bom, então eu discuto todos esses temas, todos esses assuntos, né, todos esses tópicos nessa introdução, e depois eu vou para o meu capítulo, né, como cada um tem um capítulo, e o meu capítulo, por conta da minha afinidade, pela minha transferência pelas ideias dessa autora, por uma série de outras coisas também, que vocês vão descobrir lendo esse texto, eu vou falar da ausência de um pensamento feminino, né, de figuras de mulheres, né, na formação psicanalítica. E aí eu começo questionando, por conta da minha afinidade com essa autora, o ostracismo do pensamento de Melanie Klein, né? O quanto a Klein, ao longo da história, foi colocada de lado, né? Ela foi tirada dos cursos de formação. Então, eu acho, e aí eu faço todo um atravessamento histórico, porque a clínica kleiniana, a teoria kleiniana ficou marcada, né, por esse paradigma da interpretação selvagem, e quando a gente estuda Klein, de fato, a gente percebe que não era bem assim, né? A Klein não fazia essas interpretações à torta e à direito, ela estava preocupada com o manejo, com o andamento, com a angústia, com o desenvolvimento, com a experiência emocional da sessão de análise. Eu acho esse termo muito bonito que depois é desenvolvido pelo Bion, né? A análise é uma experiência emocional. E a Klein vai trabalhar isso a partir do momento que ela levanta as angústias desse paciente, né, dos pacientes, e começa a interpretar. Então, o meu capítulo, ele gira em torno dessa problemática do esquecimento de autoras, né, mulheres, na formação psicanalítica. Eu acho que faz muita falta, né? E aí, o título do capítulo ele já é bastante provocativo. Eu falo o seguinte, né? A sombra do machismo e a formação psicanalítica, revisitando o legado de Melanie Klein. Então, eu acho que quando a gente critica muito, né, o machismo, a misoginia, a gente discute esses temas na nossa postura clínica, na nossa formação, a gente esquece de olhar para dentro do nosso próprio movimento, né, da formação psicanalítica, e a gente esquece, nós mesmos, de nos debruçarmos sobre as ideias de autoras mulheres. E isso não aconteceu somente com a Melanie Klein, mas também com a Françoise Dolto, com a Sabine Spielrein, né? A Sabine Spielrein foi quem descobriu a noção de pulsão de morte no clássico texto A Destruição como Origem do Devir. E o Freud reconhece essa descoberta da Sabina
colocando uma nota de rodapé além do princípio do prazer, né? Então, esse machismo é uma sombra, é um fantasma que assusta, inclusive, a nossa formação. Por que a gente tem tanta dificuldade de ler o texto de autoras mulheres? Né? E aí, o mesmo questionamento. Por que a gente tem tanta dificuldade de estudar questões relacionadas à raça, a gênero, né? As homossexualidades, as transexualidades? Então, a nossa formação, muitas vezes, ela deixa de lado assuntos extremamente importantes para a nossa prática clínica na atualidade, né? E a teoria, ela não alcança, né? Quando a gente não consegue... Eu apertei alguma coisa aqui? Ou foi apertado aí? Foi sozinho, né? Tá. Quando a gente não consegue articular com esses temas tão fundamentais para expandir o nosso pensamento e a nossa escuta clínica, a clínica se empobrece. E não, eu não estou falando que a gente precisa, né, esquecer a base da psicanálise, a história da psicanálise, mas a gente também precisa saber articular com todas essas questões da nossa contemporaneidade, né? E para isso, um atravessamento nas bases teóricas de autoras como Melanie Klein, François Dolto, Sabine Spielheim, Margaret Little, né, diversos outros, Marion Milner, várias outras autoras, torna essencial para a construção da nossa clínica, né? E a problemática que eu levanto em relação a essa sombra do machismo na formação é por que a gente tem uma resistência, inclusive, a Melanie Klein foi sendo apagada ao longo dos anos em diversas formações, e aí eu pergunto, porque ela era uma mulher, né, divorciada, sem formação acadêmica e que criou uma teoria extremamente visceral, né? À guisa de exemplo, se vocês procurarem na plataforma do International Journal of Psychoanalysis, vocês acham uma quantidade enorme de artigos de Freud, Winnicott e Lacan, e uma quantidade muito pequena de artigos relacionados a Melanie Klein e a outras autoras mulheres, né? Então, o que eu defendo aqui, eu queria ler uma passagem para vocês. Eu coloco assim: a verdade é que Klein nos convoca para uma viagem às profundezas do nosso mundo interno. Os seus textos despertam um incômodo, parecido com o das Heimlich, freudiano. Ao dissecar o inconsciente da criança, ela nos coloca diante de um outro saber, um saber enigmático, próprio da fantasia, e que se mantém rebelde ao esclarecimento, né? Para ela, nascemos fragmentados pela intensidade das forças destrutivas do instinto de morte. E assim passamos a vida inteira tentando lidar com as suas implicações, né? E aí, nesse item ainda, nesse capítulo, eu questiono se a psicanálise é machista, né? Então, eu ponho algumas contribuições da Angela Davis, eu ponho algumas reflexões da Maria Rita Kell no seu livro sobre os deslocamentos do feminino, algumas passagens do Lacan e principalmente uma argumentação muito bem levantada sobre uma perspectiva histórico-crítica, social-crítica da psicanálise pela Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, que recentemente participou do Roda Viva na TV Cultura, né? O livro dela que eu recomendo é o Memórias da Plantação, que é um livro super emocionante, belíssimo, né? E aí, caminhando dentro desse capítulo, eu faço uma articulação da problemática de gênero, trazendo também um diálogo com a Valesca Zanello, né, que vai falar de toda a questão do feminino, né, do quanto o feminino ocupa esse lugar coadjuvante, está sempre atrelado a uma falta em relação ao masculino, uma ausência, né, e isso também acaba sendo transmitido na formação psicanalítica, né? Por fim, eu queria, não vou me alongar muito, né, porque tem o Felipe e a Samantha para falar, mas eu queria só terminar minha fala trazendo para vocês uma passagem do Grotstein, que é um autor kleiniano, e eu acho tão bonito essa crítica que ele faz. Ele diz assim:
É uma ironia extraordinária que o trabalho de Klein fosse, em minha opinião, continue sendo, a continuação mais autêntica do pensamento freudiano ortodoxo, exatamente em uma época na qual muitos daqueles princípios ortodoxos tinham sido praticamente descartados pelos sucessores legítimos de Freud. David Rappaport certa vez afirmou: a psicologia de Melanie Klein não é uma psicologia do ego, mas uma mitologia do id. Embora a intenção era de que este fosse um comentário pejorativo e sarcástico, ele não tinha ideia de quão certo ele realmente estava e de quão elogioso estava sendo com relação a Klein. Levou muito tempo para que os freudianos clássicos reconhecessem a importância crítica da ênfase kleiniana na fantasia inconsciente, né? Eu acho que a Klein, quando a gente vai se debruçando, estudando as ideias dela, a gente vai vendo o quanto ela é uma grande freudiana, né? E, e o quanto ela também inovou a psicanálise, trazendo contribuições que o próprio Freud não trouxe, né? Estendendo o atendimento psicanalítico para pacientes psicóticos, borderline, né? A gente ainda tem, e esse pensamento é marcado, claro, por uma questão histórica, social, de gênero, né? De atrelar o feminino à maternidade, ao cuidado. Quando eu falo de Melanie Klein, muita gente fala assim para mim: ah, é aquela autora que trabalha com criancinhas. Não é. Não é apenas isso. É uma autora que revolucionou as formas de ser e de fazer a clínica psicanalítica, trabalhando com pacientes extremamente graves que o próprio Freud recusou atender. Então, quando a gente joga a figura do feminino para esse lugar do cuidado, nós mesmos estamos salientando uma postura machista no nosso discurso, negando-se a reconhecer as ideias de autoras que são tão fundamentais para a nossa ciência. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. E agora eu vou abrir para o Felipe falar e depois a Samantha. Obrigada, Alexandre. Felipe, pode isso. Olá, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Normal? Bom, ok. Primeiramente, uma excelente noite a todos e que prazer que é estar aqui com vocês hoje. Pois bem, o Alexandre já apresentou as ideias, né? Algumas das ideias, a base principal do que é esse livro. E eu lembro que na ocasião, quando esse livro estava sendo escrito, eu estava ajudando o Alexandre com a correção e colocando as citações em ordem, verificando se tinha algum erro de ortografia também nos textos e tudo mais. E eu estava muito bem nessa posição de ajudar e tudo mais, e ele falou assim para mim: e você já escreveu o seu texto? E eu virei para ele e falei: como? Como assim? É para escrever um texto? Eu sempre fui muito tímido e eu ficava pensando o tempo todo, né, com um superego extremamente rígido que eu tenho, de que eu não tinha contribuições para colocar num livro tão intenso como esse, né, tão importante. Mas o Alexandre me incentivou bastante e as ideias que eu vou falar um pouco aqui para vocês são resultado desse texto que eu escrevi. O texto que eu escrevi, ele tem o título Da Psicologia à Formação em Psicanálise, o relato de uma experiência pessoal. Nesse texto, eu acho que nada melhor do que escrever, né, algo que está meio enganchado ali, nada melhor que a gente ser autêntico com a nossa escrita, escrever aquilo que a gente acredita. Então, foi me narrando que a escrita efetivamente saiu. Eu relatei como que foi a passagem, né, da minha trajetória da faculdade de psicologia para formação psicanalítica. Então, eu coloco, né, quando eu iniciei os meus estudos na faculdade, eu e tantos outros colegas não sabíamos quase nada sobre os bastidores de uma formação em psicanálise. Haja vista que a maioria das graduações de psicologia, sobretudo as existentes no Brasil, oferecem-nos somente uma breve pincelada da teoria psicanalítica. Nos surpreendemos ao concluir que, mesmo com um diploma nas mãos, podemos de fato ser psicólogos com conselho regional, né?
mas estamos longe de ser psicanalistas, a menos que tenhamos realizado uma análise pessoal durante a graduação, acompanhada de um intenso estudo teórico. Pois bem, aos trancos e barrancos, o jovem recém-formado em psicologia se surpreende ao constatar que aqueles 5 anos não oferecem recursos suficientes para o exercício da psicanálise como prática, né? É preciso ir além e vivenciar o novo itinerário, encarando aquela mistura de insuficiência de conhecimentos e desespero. Acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Enfim, por incrível que pareça, o meu percurso em psicanálise se iniciou no último ano da graduação em psicologia, quando eu cheguei à famosa conclusão de Sócrates: só sei que nada sei. Diante disso, fui buscar entender um pouco mais, né, dos conhecimentos que eu tinha, buscando em outras fontes e, e sendo surpreendido com a existência de diversas psicanálises, né? Logo, então, quais seriam as possibilidades oferecidas ao indivíduo que ainda não se sente preparado para se aventurar em algo tão grandioso como uma formação psicanalítica? Eu questiono. Então, eu coloco, com o início dos estágios obrigatórios em psicologia, até a entrada nos mais diversos grupos de estudos em psicanálise e, posteriormente, no mestrado, que eu fui aprovado em 2021, né? Eu aprendi que o verdadeiro mestre é um constante aprendiz. E eu explico melhor. Com base ali no texto Enfoque Pessoal da Contribuição Kleiniana, que para mim é um verdadeiro deleite, né? Porque, assim como o Winnicott, que pretensão a minha em me comparar ao Winnicott? Eu acho que eu posso colocar isso mais como uma identificação assumida pelo pensamento do psicanalista britânico. Eu senti a necessidade de descobrir, na teoria, o que um determinado autor trabalhou ao longo da sua trajetória e de que forma ele pode ter influenciado o pensamento de outros autores, né? O Winnicott ele é bastante humilde quando ele assume para todos, né, os leitores, o quanto ele aprendeu com Klein, né? O Winnicott foi supervisionando da Melanie Klein por 7 anos, né? Bom, aqui eu vou citar uma passagem desse texto que eu acho lindíssima na íntegra aqui para vocês. Ele diz, abre citação: desse modo, fui ver e ouvir Melanie Klein e descobri uma analista que tinha muito a dizer sobre as ansiedades da infância inicial. Me prontifiquei para trabalhar sobre o auxílio dela. Levei-lhe um caso descrito em grande detalhe e ela foi gentil o suficiente para lê-lo de cabo a rabo. Na base dessa análise pré-kleiniana, que realizara com base em minha própria análise por Strachey, vim aprender algo da imensidão de coisas que descobri que ela já sabia. Isso foi difícil para mim, porque da noite para o dia deixei de ser um pioneiro para me tornar aprendiz de uma mestre pioneira. Fecha a citação. Eu construo a seguinte ideia depois. Se a gente buscar em sites de pesquisa, né, o significado da palavra humildade, a gente vai encontrar a seguinte resposta: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. E eu acrescentaria: a humildade abre portas que o orgulho costuma manter fechadas. E foi assim, né, levando em consideração o meu total não saber, que eu resolvi escrever um projeto de pesquisa e mandar para a PUC, me candidatando ao processo seletivo do mestrado que eu mencionei em 2021. E, para minha surpresa, eu fui aceito. Então, por meio da comparação de linhagens psicanalíticas, que é a linha de pesquisa do meu orientador, Alfredo Nafaneto, que também é orientador do Alexandre e também orientador da Samantha, agora no pós-doc dela, né? Eu fui, então, procurar entender como que funciona a interpretação psicanalítica para Klein e para Winnicott, que são os autores da psicanálise que eu tenho mais afinidade. Então, a guisa já de caminhar para uma conclusão da minha fala, para não tomar muito tempo, eu escrevo o seguinte, né? A formação psicanalítica ela pode ser entendida
por meio de suas diversas perspectivas e formatos. Alguns preferem estudar e se desenvolver de maneira direcionada, como em um instituto de psicanálise, por exemplo. Outros, entretanto, dão preferência a um estudo autogerido, como o que eu relatei aqui, ou seja, de iniciar uma graduação de psicologia, sentir necessidade de estudar por outros meios, entrar em grupos de estudos, né, fazer supervisão, análise pessoal, enfim, é um estudo constante que hoje eu entendo que ele não acaba. O trajeto a se percorrer, ele é sempre pessoal. Ele deve fazer sentido para ser considerado autêntico. Freud nos disse, em certo momento de sua obra, que a psicanálise é uma das 3 profissões impossíveis, ao lado de governar e educar. Eu concordo com ele. Praticar psicanálise implica o enfrentamento das nossas cicatrizes mais profundas, sem censura. Não há para onde fugir quando o conflito habita o nosso interior. Então, escrevendo esse textinho aqui agora para vocês, eu estava agora no sofá pensando em algumas ideias, só para fazer um breve resumo do que foi escrito nesse capítulo que eu escrevi para esse livro que está lindíssimo, né? Eu pensei na seguinte ideia: a formação psicanalítica era de fato vitalícia, né? Não há limites para a compreensão da psique humana, até porque a nossa própria, ela vive em constante mutação. A gente nunca pensa ou está pensando como a gente estava pensando ontem, ou uma semana atrás, ou um ano atrás, enfim. Então, pensando na minha trajetória pela psicanálise, e fazendo aqui uma analogia com a música You Learn, da Alanis Morissette, eu penso, né, ao fazer análise pessoal, you learn. Ao estudar a teoria, you learn. Ao fazer supervisão, you learn. Ao atuar como psicanalista, oh, you learn. You learn, tipo, o tempo todo. É isso, pessoal. Vou passar agora a palavra para a Samantha. Obrigada, Felipe. Muito bom te ouvir. Samantha, só abrir seu áudio. Cadê você? Agora sim. Acho que eu estava mutada com os demais. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, também com os queridos Alexandre e com Felipe. Então, vou falar um pouquinho sobre o capítulo que eu escrevi, que é do ensino à transmissão da psicanálise. É possível graduar-se psicanalista, né? Eu acho que é importante trazer que o Alexandre me convidou para escrever esse capítulo num momento bem importante e sensível meu, pessoal e profissional, principalmente, porque depois de mais de 20 anos como professora na graduação em psicologia, aqui no Rio Grande do Sul, na PUC daqui, eu tinha tomado a decisão de finalizar esse ciclo, né? Então, saí da graduação, depois de tantos anos, segui em pós-graduação, em cursos de formação, enfim. Isso não se deu por eu não gostar da sala de aula, eu adoro, né? Pelo contrário, eu gosto muito de ministrar aulas, mas aí vem a questão, para além disso, né? Mas isso se deu muito porque eu vim perdendo a minha identificação com a prática acadêmica, principalmente nos moldes atuais. Então, eu falo um pouquinho sobre isso no capítulo, né? E achei importante trazer esse início, né? O Ale sabe bem disso, assim, e o quanto foi importante para mim escrever, porque também fez parte da elaboração de um luto, né? Como tudo algo desejado, mas também um período que acabou sendo difícil, enfim, pelo afeto, pela questão afetiva relacionada à docência. Então, como propõe o título do meu capítulo, a minha ideia foi fazer uma reflexão sobre o ensino e a transmissão da psicanálise, e tendo como pano de fundo o que motivou, né, o Alexandre a organizar esse livro, né, que foi aquela proposta, então, de um curso de graduação em psicanálise online. Bom, então eu inicio o texto, né, revisitando o texto de 1919 do Freud, Deve-se ensinar psicanálise nas universidades, onde ele questiona sobre essa questão da submissão do saber psicanalítico
ao modus operandi, vamos dizer assim, da universidade, né? Ou seja, pautada nos métodos de ensino como há muito vem sendo perpetuados, né, na graduação. E o que eu acredito, né, não condiz com a potencialidade da transmissão da psicanálise. Por outro lado, Freud enfatiza nesse mesmo texto, né, a importância da psicanálise na formação universitária em geral, mas naquela época, especialmente para médicos e psiquiatras, né, tendo em vista o interesse das universidades, e ele lembrou que elas se beneficiariam muito, né, então, com a introdução da psicanálise nos seus currículos, mas ainda assim, ele deixa claro nesse texto que ter o ensino da psicanálise não formaria, né, esses alunos como psicanalistas. E ainda no mesmo texto, Freud vai nos dizer que seria um equívoco, então, a pretensão, né, de formar analistas na universidade, porque embora a inclusão da disciplina, e aí vem a questão do ensino, né, no currículo acadêmico fosse um motivo, né, de satisfação para um psicanalista, e o Freud vinha muito voltado com essa questão, né, da aceitação da psicanálise também, como todos sabemos, enfim, mas ele diz que, ao mesmo tempo, é evidente que o psicanalista pode prescindir da universidade sem prejuízo para sua formação, o que me remete, né, o Ale mencionou aqui, mas se a gente for pensar, inclusive, na própria Klein, né, que não tinha nenhuma formação e foi a psicanalista brilhante, com, né, todo o arcabouço teórico que ela nos trouxe. Bom, a partir daí eu sigo o capítulo fazendo um apanhado sobre a graduação em psicologia, principalmente aqui no Sul, que foi a minha vivência, né, onde eu me formei lá no início dos anos 90, e que no currículo, muito diferente do que é hoje, a gente tinha quase que exclusivamente disciplinas de psicanálise, né? Nós lemos boa parte das obras completas do Freud na faculdade, mas nós saíamos da universidade sabendo que aquilo era uma base e que nós precisávamos ainda de muito mais, né? Inclusive de outros autores da psicanálise, porque mesmo naquela época, e aí pensando hoje, né, nós tínhamos uma pincelada lá, alguma coisa de Bion, de Klein, e era isso além de Freud, né? Isso que ainda na época nós tínhamos muitas práticas e o estágio de clínica era obrigatório, né? E aí, bom, era com referencial psicanalítico, né? Uma vez que se tratava de uma graduação de psicologia, e existia algo na época que, claro que não era uma regra, mas assim, nós enquanto alunos sabíamos que se nós não fizéssemos ao menos uma psicoterapia, dificilmente nós seríamos admitidos no estágio de clínica, né? Isso era perguntado nas entrevistas, nas seleções, enfim, então já era algo, vamos dizer assim, de praxe, né? Pelo menos a psicoterapia pessoal. Bom, aí depois de 20 anos, então, né, como professora de graduação, né, desde a minha época como estudante, enfim, depois fiz mestrado, doutorado, até que ingressei como professora, eu posso dizer que eu vivi na pele muitas mudanças nos currículos da graduação em psicologia, e que hoje tem por base, né, a tal formação generalista. Isso veio com a resolução de 5 de março de 2011 do Ministério da Educação, né? E aí, fortemente de lá para cá, aqui no Sul principalmente, assim, são bem menos disciplinas na área da clínica, entraram, né, outras abordagens teóricas da psicologia, enfim, então, hoje se vê quase nada de psicanálise na universidade. E aí eu peguei uma definição que eu vou ler aqui para vocês, acho importante, da cartilha do Conselho Federal de Psicologia sobre o que seria o tal profissional generalista, né? E diz assim, não é aquele que sabe de tudo um pouco. Um generalista seria mais propriamente aquele que domina os fundamentos da sua área e de tão bem dominá-los, torna-se apto a transitar por campos de aplicação distintos e funções distintas. Acho que é algo a se questionar. Bom, abordado isso, eu sigo o texto, então,
retomando a reflexão sobre o ensino e a transmissão da psicanálise. Que era um tema, então, que já vinha me inquietando, era algo que vinha também interferindo na minha prática como docente, né? Claro que houve toda uma mudança no perfil dos alunos também, enfim, muito uma questão até por se tratar de uma universidade privada, mas o quanto muitas vezes nós tínhamos clientes e não alunos, né? Seja lá que comparações a gente possa fazer a esse respeito. Mas, se realmente é possível ensinar psicanálise na graduação, trata-se então de ensino ou de transmissão, né? E ainda pensando na tal da graduação online de psicanálise, então eu segui o texto. E eu sei que esse é um tema bastante polêmico, né? E ensino e transmissão, se nós formos buscar até em artigos, enfim, são termos ora utilizados com sentidos aproximados, ora com sentidos opostos. Então era aí que eu queria chegar, né? Então, eu diria assim que a gente pode pensar que o ensino está muito mais relacionado a uma comunicação, mesmo em psicanálise, né? Com a comunicação da estrutura conceitual da psicanálise, né? Uma questão mais no âmbito informativo. Já a transmissão daquele saber que vem da experiência, né? Em que o papel do inconsciente é fundamental. Então, eu acho que isso muda completamente a história e, inclusive, nessa relação ensino-aprendizado, vamos dizer assim. E eu acredito, né, que psicanálise não se ensina, se transmite. Então, será que é possível transmitir, né, a psicanálise na universidade, onde o ensino é o pilar básico, né? Eu acho que dá para pensar que o que se ensina sobre a psicanálise diz respeito, então, à teoria, métodos, técnicas, né, os estágios e as práticas clínicas supervisionadas, quando constam na grade curricular, podem ser mais uma forma, né, de propiciar ao aluno eu diria assim, uma apresentação do sujeito da psicanálise, ou seja, do inconsciente, né? Mas retomando lá o primeiro texto do Freud, né, ele já dizia que ensinar psicanálise na universidade não é o mesmo que formar um psicanalista, né? E sim propiciar ao aluno, ao acadêmico, né, algo da psicanálise, ou seja, uma noção breve do que seria a psicanálise. Aí eu cito Lacan, que quando questionado a respeito de como se tornar um analista, né, e tomando como base o ensino na universidade, ele responde que a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber, porque para ele, transmissão vai se distinguir de ensino, visto que vai para além do ensino, né? Então, eu me arrisco a dizer que sobre o ensino e a transmissão da psicanálise, né, e diferente de outras práticas, como a psicologia ou a pedagogia, por exemplo, a gente não tem como ter um controle do que nós transmitimos, né? Ou seja, sobre aquilo que a gente fala e o outro não escuta, ou sobre o que a gente não fala e o outro escuta, né? Porque a gente sempre transmite mais do que a gente gostaria. Então, eu entendo que a transmissão não vai se dar a partir do nosso desejo consciente, né? Justamente porque a gente sempre acaba transmitindo algo para além daquilo que talvez, né, conscientemente seria o nosso desejo, né? Então não é mera informação ou simples conhecimento teórico. E por isso vai se diferenciar também, né, de algumas abordagens da psicologia, porque não tem um manual para transmissão, e eu diria que não tem nenhum manual para aplicação da psicanálise, né? Embora Freud tenha uma série de textos onde ele faz recomendações, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? São orientações, não são, né, protocolos. Então, e eu vejo cada vez mais as pessoas querem esta questão objetiva, né? E é uma forma, penso eu, de não se implicar muito na história, né? Então, eu acredito também que a gente não aplica teorias, ou é isso, né? Protocolos pré-estabelecidos, ou vamos dizer assim, modos certos de fazer, né? Porque não é aí que o inconsciente se manifesta. Eu acho que o psicanalista deve estar à disposição para aquilo que se apresentar. E isso não só no consultório, mas também
quanto à transmissão da psicanálise, né? Então, claro que a teoria é importante, sem dúvida, faz parte, né? A gente sabe do tripé da formação, mas ela não é suficiente, né? Só, vamos dizer assim, o domínio teórico, do arcabouço teórico psicanalítico, se é que isso é possível, né? Porque acho que como o Felipe bem traz, é um projeto de vida, né? Ou para além dela. E a gente sabe também, né? Então, que o conhecimento do inconsciente, da hipótese do inconsciente, vamos dizer assim, é condição sine qua non saber do nosso próprio inconsciente, né? Então, Ferenczi já dizia, né? Para que o saber se converta em convicção, é necessário passar por uma experiência em primeira pessoa. Então, a gente sabe que a formação do psicanalista, né, a condição básica, né, é a análise pessoal, e inclusive, lá em 1937, em Análise Terminável e Interminável, Freud conclui esse texto dizendo, né, que ninguém avança no tratamento de um paciente além do que avançou na sua própria análise. Então, também para não me alongar, eu vou finalizar lendo um trechinho do final do meu capítulo, né, onde eu digo que a formação do analista se dá em movimento, ela não é estanque em um curso universitário, é um projeto contínuo e interminável, vivenciado e desenvolvido pelo próprio indivíduo em primeira pessoa, e a instituição, nem sempre necessária, é apenas um meio. Então, jamais o ensino vai dar conta do que é transmitido pela nossa análise pessoal. Acho que é isso, gente, para não podermos discutir. Não me alongar. Obrigada, Samantha. Muito bom ouvir todos. Agora a gente abre para perguntas, comentários, o debate. Quem quiser falar, por favor, bota a mãozinha aqui do Zoom, ou se tiver num dia mais tímido, pode mandar no chat que eu leio, sem problemas. Marcelo, pode abrir seu som. Acho que estão me ouvindo? Sim, obrigada. Pode ir lá. Eu achei interessante, principalmente a Samantha, né? Eu tive uma experiência no primeiro semestre agora de participar dos seminários clínicos do CEP, né? E aí teve um momento que eles chamam todos os analistas, né, para conversar, né? Vamos dizer, uma convocação geral de quem participa dos seminários, né? E uma questão, né, que entre várias que apareceram, né, é sobre isso, exatamente isso, né, na questão do ensino ou transmissão, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente via um tipo de confusão, né, Uhum. entre ensino e transmissão, principalmente por exemplo, assim, teve uma questão sobre trazer casos vivos, né? Ou seja, casos que você está atendendo ou um estudo de caso. Uhum. Talvez um estudo de caso já não fosse, não, vamos dizer, perdesse parte dessa ideia da transmissão. Por causa que um estudo de caso seria algo que já estaria muito trabalhado ali, teria algo que se perdesse ali naquela história ali. Mas isso é só para perceber o quanto que essa questão do ensino, né? Então, é como se o estudo de caso estaria mais perto de um tipo de ensino do que propriamente de uma transmissão. Então, mas é só para complicar. Então, mas o que eu estou pensando é nisso, assim, eu venho pensando, né, sobre a questão da transmissão, né, e como que ela se espalha por toda a história da psicanálise, né? Ou seja, no momento ali que o Freud pega e pensa em montar um grupo para poder começar a falar sobre psicanálise, ele está começando a pensar sobre esse tipo de transmissão.
né? Aí isso passa por todas as ideias de escolas e de institucionalização da psicanálise, e aí vai passar por essas questões que a gente vive hoje também, né? Sobre se, né? Quer dizer, no- no- tem um texto do Freud, como você citou, né? Que fala sobre isso, né? Então, quer dizer, todo o tempo acho que o Freud tá se deparando sobre uma questão que é sobre a história do ensino, da transmissão da psicanálise, e com essa questão, não sei se esse detalhe, ou essa dificuldade, né, que é a ideia que eu fiquei pensando sempre é o seguinte. E até para, vamos dizer, pensar a questão da democratização da psicanálise, né? Que não existe transmissão sem que a pessoa passe por uma análise. E aí não é qualquer processo terapêutico, porque precisa ser um processo que tenha como tem ali a questão do inconsciente como um ponto ali, né? E até, vamos lá, se a gente está falando, né, é, nessa questão da análise, e aí a gente pensando, acho que a Samantha toca nesse assunto, que o inconsciente seria um fenômeno que ele surge, né, dentro de uma análise, né? Ou seja, a questão do inconsciente, né? Quer dizer, ele se instala ali, ele vira algo que a gente pega e trabalha a partir dali. Ele pode estar espalhado em várias vivências que a gente tem durante a vida inteira, mas o modo, né, o fenômeno em si, aquilo que a gente, e até não sei se é cabível chamar de fenômeno, mas assim, aquilo que a gente pega e consegue circunscrever, né, que a gente consegue estar ali dentro da análise. Quer dizer, sem análise, não, como é que se dá uma transmissão? Né? E aí a gente pode falar que o ensino, você pode ensinar qualquer coisa. Agora, transmitir seria de uma outra dimensão, né? E aí essa particularidade que foge, por exemplo, da formação psicológica, né, da psicologia, por exemplo. Sou psicólogo, né? Mas foge, por exemplo, e aí foge de modelos acadêmicos. Né, eu estava lembrando que uma vez eu participei de um debate com a Maria Lívia Coutinho na USP, o Nelson, esqueci o sobrenome dele, mas também a questão era como fazer a transmissão da psicanálise dentro da universidade. Então, é um tema recorrente e que, só para terminar, assim, a questão de hoje em dia, né? Com a proliferação de cursos de, que dizem, né, que estão de alguma maneira ensinar psicanálise e tudo mais, né? E que também bate sobre a ideia de democratização. Então, se eu tenho que democratizar, eu teria que democratizar primeiro vamos dizer, o acesso a uma análise, para você democratizar a questão de um. Então, são mais questões do que. Mas é isso. Obrigado, boa noite. Posso, não sei, Jéssica, como é que... Sim, fica à vontade, Sim? vai bem. Tá, excelente, né, Marcela? É isso, são reflexões, são inquietações, mas eu acho que a grande questão, né, porque, claro, o inconsciente está aqui, está aí, está o tempo inteiro. A questão é o quanto, de fato, as pessoas têm condições de acessar isso, ou, né, em psicanálise a gente poderia dizer, pode-se recorrer a uma intelectualização, uma racionalização, e se tenta explicar por A mais B que isso é aquilo ou aquilo outro. Então, acho que a questão entre o ensino e a transmissão
é esse ponto de que a gente possa, na transmissão, ir além, né? Ir além do quê? Da pura teoria, porque ler, estudar, aprender, via de regra, né? Qualquer um, né, poderia aprender conceitos. Mas, se a gente pensa na singularidade, na subjetividade, né, nós não aplicamos conceitos. É aquilo, quando a gente está ali com o nosso paciente, a gente não está pensando que isso é uma formação reativa, que agora, porque o Édipo, porque, né, isso está internalizado, e esse processo inicia na nossa análise pessoal, até para que todo o arcabouço teórico possa fazer sentido e que a gente tenha claro que é um saber, vou falar, né, um saber não plenamente conhecido, porque é na dupla, né? É no par, então é na análise ou é na transmissão daquele que transmite e daquele que está ali também transmitindo em alguma medida, porque a gente constrói juntos. Isso é muito diferente desse, e foi isso que foi também me incomodando, além, né, assim, da quase abolição da psicanálise, da graduação, mas tu também só vais transmitir para alguém que está disposto a participar desse processo, como numa análise, né? E aí a gente vem com toda uma questão que é cultural, né? Eu falei até né, alunos que não são mais alunos, são clientes, né? E toda uma questão capitalista e envolvida em que a criatura quer um diploma e ela não quer se implicar, ela quer, né? Como é que a gente diz? Sei lá, exercer aquele protocolo, que ela não se implica porque alguém diz que aquilo funciona, está baseado em evidências, né? Então, se serve para X, serve para qualquer um. Então, a coisa vai ficando muito difícil de se manter o prazer que eu, isso é pessoal, tinha muito mais lá no início, o que eu tenho nos meus grupos de estudos, que eu tenho nos cursos de formação em psicanálise, porque quem está ali está para se envolver, para vivenciar, experienciar essa história. Então, eu acho que é nesse sentido transmitir e o ensinar, né? Porque parte do pessoal e parte da relação, tem que haver uma relação, senão não há transmissão. Né? Então, assim, em linhas bem gerais, mas assim, claro, é difícil, porque, claro, a gente pode ir para a definição dos termos, enfim, mas eu acho que em psicanálise é disso que se trata. Fala, Lê. Tem que abrir, tem que te autorizar. Foi? Eu deixei o meu aberto aqui. Calma aí. Foi. Vocês me ouvem? Eu concordo, né, com a Samantha nisso que ela traz, eu acho fundamental, inclusive essa diferença da transmissão, né, e do ensino. Mas acho que é Marcelo, né, quem falou foi Marcelo. Eu acho interessante isso, né, da gente poder vivenciar, né, através da nossa análise pessoal e se implicar nesse processo de formação e de estudo, o que vai fazer muito sentido, né? Estabelece um vínculo transferencial com a psicanálise, que foi o que a Samantha bem salientou, numa graduação de psicologia. A gente sabe que não é bem assim, você vai dar psicanálise, grande parte da sala às vezes não se interessa, já escolheu a sua abordagem, não quer saber, né? Então, quando você tem um estudo mais afunilado, você tem pessoas ali que estão de fato interessadas. Mas eu penso também, gente, uma coisa que eu acho importante, e está aqui o objetivo do livro, Samantha, o Felipe, os outros autores sabem bem qual é o meu posicionamento. Eu acho que quando a gente coloca a psicanálise muito encastelada, a gente dificulta também o acesso, tanto à formação quanto à própria análise pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, o trabalho que a gente faz ali no podcast, né? A gente lançou o podcast em 2020, faz 4 anos que nós estamos entre os 100 podcasts mais ouvidos do Brasil, né? E é muito doido você parar para pensar num país que supostamente, né, não gosta de ler, não gosta de coisas eruditas, um podcast de psicanálise está ali entre os 100. Eu digo supostamente porque eu tenho as minhas resistências quando eu ouço essas informações, essas afirmações, né? O brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de cultura. Eu acho que não gosta muitas vezes da forma que essa informação chega até ele.
uma forma erudita, uma forma soberba, uma forma, né, extremamente encastelada. Então é claro que ninguém vai se interessar por alguma coisa que é dita com tanta empáfia. É isso que eu quero dizer. Vocês entendem? E que não as toca, né, Ale? Exatamente. Quantos ouvintes nós temos lá no podcast que ouviram um episódio, sei lá, de Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto super difícil, se sentiram tocados por esse texto e foram procurar uma análise pessoal. Você está entendendo? Gente, eu fui lançar um livro em São José dos Campos, terminou o livro, veio uma moça que ficou esperando a gente, terminou o lançamento, a fila acabou, tinha uma moça esperando para falar comigo e com o Felipe. Ela virou e falou assim, vocês não fazem ideia o quanto o podcast de vocês mudou a minha vida. Eu sou uma faxineira, né? Eu ouvi o podcast de vocês sobre a depressão e fui procurar um analista aqui na minha cidade. E encontrei um que atenda no valor que eu posso pagar. E eu nunca imaginei que isso ia me fazer tão bem na vida. Então, essa história toda, a gente precisa problematizar. Senão a gente fica naquela, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? As pessoas não se interessam, né, pela cultura porque realmente o brasileiro é desinteressado, ou as pessoas não se interessam pela cultura porque a cultura não consegue atingir as camadas mais populares da população, da nossa comunidade? Eu acho que é aí que a gente precisa se implicar. Uma atividade como essa hoje, gratuita, girando em torno, acessando uma série de pessoas, girando em torno de um livro, né? A gente aqui conversando. Eu acho que a gente precisa mais disso. Por isso que eu me sinto confortável no CEP, porque o CEP ele tem essa preocupação. Debates existem desde quando eu fiz minha formação. Só que a diferença era presencial, era gratuito e presencial, não era online. A gente nunca imaginou ter nada online até a pandemia, né, gente? Mas, de novo, o online veio facilitar e abrir muitas portas. E a gente está aqui graças a essas possibilidades, né? A gente está com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. É. Acho que eu vou abrir alguns agora, como encheu, vamos Sheila, Eliana e Ellen. Então, Sheila primeiro, por favor. Correndo o risco aqui de fazer uma pergunta meio simplista, mas não vejo que é tão simplista porque eu vou pedir mais recomendações de cada um de vocês. Para quem termina uma formação no CEP e até então não tinha contato nenhum com psicanálise, psicologia, né? Então a gente tem uma base freudiana bem robusta e importante. E o depois, né? Eu entendo que também o buscar teórico é de cada um faz seu caminho, mas num sentido mais assim, de não só, na verdade, de autores que a gente não pode deixar de estudar depois de entender bem ali a base freudiana, e ouvir um pouquinho de como foi de cada um de vocês, assim, rapidamente, porque aí tem muitas perguntas aí em seguida também. Obrigada. Eliana, pode liberar o seu microfone. Mas eles não vão respondê-la? Sim, acho que a gente só vai pegar um bloco. Isso. Ah, tá, entendi. Então, eu acho que eu concordo muito com o Alexandre, eu também sou uma pessoa que vem do subúrbio e acho, aliás, ouço o podcast de vocês, acho excelente, acho muito gostoso de ouvir. Em cima disso que você está falando, eu acho que muitas vezes a gente se confunde com essa ideia de transmitir e ensinar. Porque a verdade é que não é só psicanálise, sabe? Se você pensar em gastronomia, se você pensar um trabalho de ator, se você pensar um trabalho de direção de arte, de tudo isso, você também, porque né, o ensinar, na verdade, quando você tem que ter um ensinar antes do transmitir, porque existe uma teoria, existem conceitos que devem ser aprendidos e que você deve dominá-los. Porque eu acho que se fica muito nessa pira do transmitir, a gente vai cair nessa questão de se psicanálise são os astros, entende? Se é ou não é ciência. E acho que sim, que existe uma questão de ciência, e acho que a parte dessa ciência ela deve ser, sim, ensinada. E acho que, sem dúvida nenhuma, a partir do momento... Quem que falou isso? Eu achei ótimo. É preciso passar pelo saber em primeira pessoa. Eu acho que é uma Samantha. coisa... Quem que falou? Samantha.
A Ah, Samantha o Ferenc, o Ferenc. foi o Pérez, que, aliás, estou Ferenc. virando fã desse homem. Eu acho assim, quer dizer, é uma coisa que existe você fazer análise e acho que existe você... Aí acho que vai da responsabilidade, do crivo de cada um também, inclusive ético, de o quanto você vai se sentir confortável para você começar a atuar. E acho também que a gente só vai aprender a ser e descobrir quem seremos nós como psicanalistas a partir do momento que você começar a atuar. E, para juntar com o que a gente está falando hoje, de você ter uma amplitude, socializar, acho que isso é muito importante também, discutir politicamente a psicanálise. Então, no sentido de eu estou me formando, para quem que eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, dentro dessa sua formação, você também ter vivências amplas com pessoas que não são da sua bolha, você ter uma compreensão que a psicanálise faz parte também, quando você vai analisar ou ser analisado, do momento histórico que você está vivendo, se você está numa pandemia, se você não está, se você está num período de entre guerras, de inteligência artificial, porque tudo isso tá na cabeça. Então, eu fico pensando que esse transmitir que está se falando é meio se liga, mano, sabe? Se liga aí, porque nós temos que estar ligados no que está acontecendo no mundo. Não é eu te passar um conceito e veja, não existe um A mais B, mas existe um prestar atenção no mundo, prestar muita atenção na pessoa com quem você vai trabalhar e prestar muita atenção em você mesmo, porque eu não acredito que você possa fazer uma análise, e não só prestar atenção em você na análise, prestar você na A vida, vida. né? É isso. Desculpa se eu falei muito, gente. Obrigada, Eliana. Ellen, abre o seu áudio. Boa noite, pessoal. Eu tenho duas perguntas específicas. Uma mais ou menos para ver se eu consegui entender realmente o que foi dito. Se a transmissão, ela seria, né, após o ensino, levar para análise e, de certa forma, buscar incorporar esse aprendizado na vivência da gente ali, da análise pessoal. E a segunda pergunta que eu tenho seria se a transmissão tem alguma ligação, de certa forma, com a transferência. É isso. Obrigada, e acho que agora vocês podem comentar. Aí depois a gente pega os últimos. Posso ir? Posso ir, Sá? Pode. Posso? Uhum. Quero fazer o Vou? complemento. Uhum. Vou, Fê. Aí depois vocês respondem também. Ó, engraçado, né? As três, querendo ou não, as três perguntas, elas se entrelaçam. Eu gostei dessa pergunta da Sheila, né? Depois da formação, para onde vamos? Para onde vamos, né? Eu acho que, gente, assim, possibilidades não faltam, né? A formação, e eu gosto bastante da formação do CEP porque a base é Freud, né? E aí vocês vão complementando com seminários teóricos que vocês escolhem, seminários clínicos, atividades, seminários teóricos de curta duração, né? E aí vocês vão escolhendo de acordo com o interesse de vocês. Então, como eu já tinha um interesse muito grande por Klein, a minha pesquisa de mestrado, ela nasceu a partir de uma matéria que eu tive no CEP com um professor maravilhoso que me deu Melanie Klein, né? Então, isso costura totalmente com a pergunta da Eliana e também com a pergunta da Ellen. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente ter o pós, para a gente ter o depois, é preciso ter sido picado pela mosquinha da inspiração, do desejo. Como que eu vou mergulhar em um autor, em alguém, se a pessoa que ensinou isso para mim não teve amor, dedicação, didática? Vocês entendem? É isso que eu estou querendo dizer. A gente, e o Freud já dizia isso, né? Quando Freud vai escrever sobre educação, em vários textos que ele escreve sobre educação,
um dos textos mais bonitos, ele fala assim: quando eu escrevo sobre educação, o que me vem à mente é a lembrança dos meus professores. O que eu tinha de admiração por eles, o que eu nutria de admiração e a minha identificação. E o que eu quero dizer com isso? Transmissão e ensino estão entrelaçados, como a Samantha disse. Não é questão que a gente aprendeu aqui, vai tomar na análise, não é isso. Isso acontece de forma intrínseca ao nosso movimento de aprendizagem. Porém, esse ensino, ele precisa ser feito com amor, com desejo. Eu não posso me propor a explicar uma teoria tão difícil como da Melanie Klein, do Lacan, do Freud, sem desejo, sem costurar com política, sem costurar com questões de gênero, sem costurar com questões da atualidade, com a ansiedade climática que está batendo na nossa porta. Eu vou ficar levantando bandeira de clínica do século XIX, do início do século XX? Eu vou ficar preso a uma metapsicologia que, por mais que seja necessária para a nossa aprendizagem, não joga o jogo da clínica atual? É isso, gente. Quando a gente fala do pós, a gente precisa ser inspirado por alguém para ir para o pós, para ir para o depois. Se a gente faz uma formação e lida com um monte de gente, né, que trata a psicanálise de forma blasé, você vai sair com ranço. Ou corre-se o risco, né, como o Ferenc bem disse, da gente se identificar com o agressor. E se identifica com o agressor, a gente se torna blasé também, né? E aí ferrou. E aí ferrou. Porque a psicanálise, ela deve ser tudo, menos blasé, menos hipócrita. Aliás, o Freud, ele foi subversivo porque ele deu a cara a tapa. Né? Então não dá para ficar, né, nesse lugar. Eu acho que o ensino, nesse sentido, ele se costura com a transmissão, porque o ensino ele precisa nos tocar. Ele precisa ser bem dito, ele precisa ser claro, ele precisa conquistar, ele precisa apaixonar quem está ali aprendendo. É isso que nos move. Né? A gente está estudando aqui, a gente fez mestrado, doutorado, pós-doc, não é porque a gente só é masoquista. A gente é masoquista e mais um pouco. A gente é masoquista e tem desejo nisso que a gente faz. E isso é que nos impulsiona. Sabe por que a gente tem desejo? Porque algumas pessoas nos inspiraram. E nos inspiraram muito. Sem isso, a gente não vai para frente. Por isso que a gente precisa olhar muito para a educação e para a transmissão nesse país. E acho que essa é muito a questão da minha inquietação, assim, né? Por conta desse engessamento que a gente acaba tendo na universidade, né? Total. E o Ale e o Fih sabem, até porque, né, a gente vem caminhando juntos aí, e da minha formação aqui, em termos acadêmicos, não, né, na psicanálise, mas, assim, é absolutamente engessada, assim, então... Eu sou eternamente grata ao Alê, porque ele me desenliou de algumas coisas, e acho que através da... E aí vem a questão da transmissão e da relação, né? De eu me sair de algumas amarras e poder escrever de outra forma, inclusive, né? E acho que só acelerou esse meu processo de, né, de desgaste com a academia tradicional, que eu acho que a gente tem que ir para além, tem que ser diferente, não pode ser assim. Daí as minhas inquietações. Embora isso, claro, Eu fico pensando... Pode falar, depois eu Não, concluo. fala, Fih. Não, assim, trazendo uma reflexão sobre os questionamentos, né? Eu acho que por onde seguir com a clínica, né? Eu adorei essa inquietação que a colega transmitiu, porque é super a minha inquietação, né? Aí que tá, por onde seguir? Klein, Winnicott, Ferenc, Lacan, Bion, tem tantos autores, né? Tantos pensamentos. Eu acho que é uma questão, primeiramente, de entender o que a clínica exige do psicanalista e também uma questão de identificação, né, com o pensamento de determinado autor. Procurar entender também o que está acontecendo no mundo hoje, né? Eu acho que a atuação clínica ela deve favorecer o paciente, no sentido de que o analista ele tem que fazer um trabalho quase que instintual, do mesmo modo que uma mãe suficientemente boa faz, mas também tem que ter um trabalho mental junto, né? Eu li uma citação da Elza Oliveira Dias hoje,
né? E eu acho que ela se entrelaça com isso que eu estou querendo dizer. Ela fala: espera-se do analista, tal como se espera da mãe suficientemente boa, que ela regrida para identificar-se com o bebê, mas que ela mantenha um pé na realidade objetiva para poder tratar do bebê. Eu acho que é isso. Bárbaro. Essa citação faz a ponte perfeita do ensino e da transmissão. Não é? Não é? Que é justamente esse aspecto instintual, mas ao mesmo tempo mental. A gente precisa da teoria como nosso equipamento operacional. A gente não vai enfiar a teoria goela abaixo do nosso paciente, até porque a clínica denuncia a nossa insuficiência em relação à nossa teoria, Sim. né? E em relação à nossa análise pessoal também, a nossa supervisão. Mas tem hora que a teoria não alcança, e aí a gente vai ter que se debruçar sobre novas teorias. E o que eu acho mais bonito nesse processo de formação, né? A Eliana disse isso, outros colegas mencionaram, assim, nossa, eu estou me apaixonando pelo Ferenczi, estou conhecendo o Klein, estou me debruçando sobre o Lacan, estou descobrindo novas perspectivas de psicanálise, porque a clínica é soberana. A clínica que vai mostrar para nós qual a teoria que a gente vai buscar. E não é o contrário. Não é a partir da minha teoria que eu vou enfiar água lá abaixo do meu paciente na minha clínica. Por exemplo, se vocês recebem um paciente homossexual, vocês precisam saber minimamente a trajetória desse paciente, as dores que alguém passa. Uma das coisas que eu tive dificuldade ao longo da minha análise pessoal, a primeira analista que eu fiz entrevista não tinha a menor ideia do que era ser homossexual. Ela não tinha capacidade nenhuma de poder reconhecer o meu sofrimento ao longo da minha vida, da minha infância, né? A mesma coisa, um analista que vai atender pessoas negras, né? Que vai atender pessoas trans. A gente precisa, pessoas indígenas, a gente precisa estudar essas questões. A psicanálise, infelizmente, ela ainda é heteronormativa e branca, predominantemente. Se a gente não se atualiza, a psicanálise vai morrer. E nesse ponto, todo o trabalho do Freud e os pós-freudianos, ele precisa estar atrelado à contemporaneidade. Quando a gente se implica e se debruça sobre esse 1 milhão de causas sociais e de questões que a gente tem na nossa contemporaneidade. Não é? Vamos abrir aqui mais uma. Deixa eu só ler, alguém mandou no chat. Como vocês pensam a formação psicanalítica sem um órgão regulador específico em situações de iatrogenias? Não sei, mas enfim, acho que falar do órgão regulador, né? Tá. Acho que, Jéssica, se você quiser abrir para a Mais Heloísa, para o uns? André e para a Mari, a gente tenta fechar com todos. Tá. Estão me ouvindo? Ah, que bom. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante, sabe? Não só a vocês que intermediaram esse conteúdo, essa transmissão, né? Mas também aos colegas que falaram, né? Que, de certa forma, pude me identificar um pouco com a fala de cada um. E a iniciativa de vocês em trazer esse debate, que é tão importante, né? Hoje na formação psicanalítica, tá? Eu sou formanda, né? Então, me formei agora em psicologia, né? E estou naquele tempo agora de iniciar a clínica, né? 2 anos já de análise, e já naquela questão, depois da formação, para onde a gente vai, né? Então, exatamente, né? E assim, inseguranças vêm, né? E o quanto as falas de vocês foram importantes agora nesse momento, né? Acho que não só para mim, mas para outros colegas, em relação ao que vocês trazem, né? Essa democratização desse serviço e dessa transmissão, né? Uma das coisas que eu pude perceber desse tempo, né? Além da própria formação em psicologia, não afundar tanto na psicanálise, já que não é o objetivo em si da formação em psicologia, né? É de fato esse difícil acesso, não só à análise, mas ao serviço, à formação. Não é uma formação assim, eu vou falar assim por mim, tá? Não é uma formação que eu, por acaso, não consigo sustentar.
em questão de ensino, são ensinos que eu vejo que são um pouquinho salgados, os preços, né? E aí me choca bastante por questão do capitalismo, né? Porque, de certa forma, né, eu vejo muitos colegas, né, que nessa onda de rede social traz muitos serviços, utiliza muito transtorno, e aí vem a psicanálise e não, eu vejo muitos analistas, né, onde não trazem tanto essa questão de diagnóstico nem nada, mas aí eu me pergunto como a psicanálise, né, presta seus serviços no meio desse movimento tão ligeiro, tão rápido, né, de preciso de dinheiro, preciso de cliente, como eu vou fazer para captar esses clientes, mas pensando também na questão desse fácil acesso a uma população que também carece, né? O Ale, ele trouxe, né, um exemplo de uma empregada doméstica, né, que claramente no Brasil não tem uma condição de manter uma análise, né? E aí parte da gente, né, fornecer um acesso, né? Mas até que ponto a gente consegue fornecer esse acesso a todo mundo? Porque se a gente abre a porta, né, para que todas essas pessoas, né, que carecem de fato, que estão ali em estado de vulnerabilidade de alguma forma, principalmente saúde mental, como é que a gente vai sustentar a nossa clínica, a nossa formação? Então, isso também eu achei interessante nas falas de vocês, eu fui pensando também, sabe? Eu acho muito importante a gente ir vendo a flexibilidade do quanto que o cliente pode trazer de valor, né, a pagar, que ele consegue sustentar, mas também o quanto que a gente consegue sustentar ele e o resto da formação para poder estar ali, né? Então, mais uma vez, eu espero que tenham outros debates também em relação a isso, porque é muito importante. Sério, é muito importante. Então, parabéns a todos vocês, os colegas, todo mundo, né? Eu adorei. Então, fica o meu questionamento em relação. Obrigada, Heloísa. Oi, André, pode ativar seu som. Olá, boa noite a todos, Boa noite. todas. Boa Jéssica, noite. prazer em revê-la novamente. Alexandre, Felipe, eu preciso dizer para vocês que esse ano, no início das minhas férias, eu desci para o sul de carro e foi quando eu conheci o podcast de vocês, Análise de Boteco. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, principalmente sobre Klein e Winnicott, autores que eu dialogava assim, mas de uma forma muito discreta, e eu posso dizer que a didática de vocês é simplesmente incrível. Preciso dar os parabéns. E foi uma grande descoberta. Agora, preciso dizer que boteco é um boteco bem elegante, viu? É um boteco bem elegante, porque realmente é para todos e não é, porque se aprende muito, mas com conteúdo bem aprofundado. Não é para jogar conversa fora, não, como se joga em boteco. Então, eu preciso dizer que realmente psicanálise de um boteco é psicanálise de um boteco bem elegante. E eu posso dizer que eu fiquei muito feliz em ficar 2 dias viajando para o Sul, escutando vocês e aprendendo muito. Bom, eu teria apenas uma contribuição, uma tentativa de uma contribuição em relação ao título, né? Muito além da formação. E o que nós estamos conversando aqui é justamente a questão de ensino, é justamente a questão de transmissão. Quando se pensa em ensino, a gente pensa, logicamente, em base teórica. Quando nós pensamos em transmissão, por exemplo, nós pensamos em estudo de caso, né? Agora, eu penso que existe esse algo que vai além, que é sobre o que nós estamos tentando falar, que é a vivência, né? Eu gosto dessa palavra vivência, porque a vivência ela traz a questão da psicanálise e análise para o psicanalítico, para o analítico. E quando nós nos tornamos analíticos, nós nos tornamos, logicamente, em um setting, analisandos. E esse processo, ele é interminável. E por ser interminável, ele se torna ele não tem, agora me fugiu o termo, mas
é difícil de dar um nome, ou seja, quando nós tornamos essa coisa inomeável é o que eu estava tentando encontrar, nós pensamos na semiótica, que é a coisa em si. A coisa em si, ela não tem nome, a coisa em si é a vivência, né? E eu entendo que quando nós pensamos na vivência sem condições de dar nome, nós temos aí uma problemática num mundo social onde dar nome aos bois se torna algo que se demanda, né? Se torna uma ordem, né? Ou seja, numa sociedade neurótica, onde dar o nome aos bois é uma demanda, onde nós procuramos por títulos, nós não conseguimos dar a devida importância da vivência em si, dessa coisa que justamente não vai nos colocar numa situação de poder, numa situação de saber, e sim numa situação de vulnerabilidade à própria vivência, a vivência da coisa em si. Então, eu entendo, de alguma forma, que essa problemática ela é reforçada justamente por uma demanda de nome, por uma demanda de um título, onde a riqueza se dá justamente pelo não título, onde a riqueza se dá justamente pela experiência. E todos nós sabemos que no mundo neurótico, a vivência ela é evitada, ela é justamente neurotizada a ponto de ser colocada no divã, né? E há pouco uma colega aí trouxe que quando nós nos tornamos analistas, nós passamos a atuar, né? Eu diria que nós passamos a escutar, a escutar. E essa escuta tem pouco de atuação, a menos que a escuta seja basicamente uma atuação na posição do morto no baralho, como Lacan já propunha. Então, isso é muito difícil. Colocar-se nessa posição de sujeito não saber ou sujeito como morto no baralho é muito difícil. É muito difícil. Muito bom. Obrigada, André. Mariana. Abriu? Vamos escutando? Então, eu queria mais falar, assim, agradecer, sabe? Porque eu acho que quando o Alexandre fala assim, olha, se é provocado a não só trazer essa coisa que a psicanálise, eu acho que quando você lê Freud, você escuta isso, né? Ele queria democratizar esse conhecimento. E é um conhecimento empírico, né? Ele passa por essa experiência e ele fala disso. Ele fala o tempo inteiro desse conhecimento empírico, que é invadido por outros conhecimentos, né? E aí, assim, quando você é convocado a isso, Alexandre, você coloca isso numa prática quase visceral, assim, né? Quando você faz o psicanálise de boteco, você e o Felipe, vocês escancaram a porta disso no momento de pandemia. E, de repente, assim, as pessoas são convocadas a se pensar que elas já estão sofrendo, né? E elas são convocadas a se pensar diferentemente. Então, assim, eu quero agradecer a vocês dois. Samantha, eu não te conheci ainda, mas eles eu sou muito fã. Então, é só um agradecimento mesmo. E obrigada. É necessário que você venha mais aqui no CEP. Eu também estou terminando minha formação, estou felicíssima, porque também eu abri o portal, né? Agora eu entrei no portal, agora passei para estudar. Mas, assim, é isso. Eu quero agradecer, porque muito obrigada por fazer essa democratização uma coisa tão real. Eu acho que é um propósito seu, e você leva, dos dois, né? E vocês levam isso muito a sério. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eduardo? Que maravilha estar aqui
Hoje quero dizer ao Alexandre e Felipe que eu escuto o podcast não de boteco, eu moro no Rio de Janeiro e aqui é pé sujo, meu parceiro. É um lugar onde a gente discute filosofia de maneira muito profunda no boteco. Duas observações e uma pergunta para vocês três, né? Assim, eu escutei com muita atenção, eu adorei ali essa coisa que você provoca, né? De será que o problema é a cultura ou a empáfia que muitas vezes ela é cercada, que dificulta o acesso. Essa empáfia, eu peço licença, ela é burra, sobretudo. Ela é ignorante porque ela ignora, por exemplo, tome-se o exemplo da questão online, tome-se o online. O virtual não se opõe ao pessoal e ao real, não se opõe. Você pode ter uma experiência impessoal na sala de aula em Samantha, essa me pareceu a crítica, muito mais forte do que isso que a gente está tendo aqui. Então, essa democratização e a quebra, eu nem vou dizer desses paradigmas assentados nessa empáfia. Que bom que a gente está vivenciando isso. Essa é a primeira observação. A segunda, eu entendi bastante a tua fala, Samantha. Me pareceu que a tua crítica é muito mais, não uma tensão entre ensino e transmissão, mas a institucionalização e o enrijecimento do processo de ensino, né? Então, eu comecei a escutar e eu falei, será que essa é uma abordagem antitética, né? Aliás, que texto maravilhoso do Freud, né? O sentido antitético das palavras primitivas, né? E eu falei, não, peraí. E aí você resgatou essa coisa, Lê, falou assim, não, gente, isso é dialético, né? Eu transmito enquanto ensino, eu ensino enquanto transmito. Essas duas coisas estão muito intricadas, muito imbricadas. Então, tinha essas duas observações, tem uma pergunta. Eu estou terminando a formação, diga-se, eu estou terminando o 4º ciclo, ainda vou entrar no 5º e 6º aí, e como um bom neurótico obsessivo, enfim, para tentar entender os ramos, eu falei, deixa eu ir para a base freudiana, então fiz todo um programa de leitura e estou mergulhado em Freud e tal. Mas você falou uma coisa, Lê, que para mim tem tudo a ver com o título desse Muito Além da Formação, que é a seguinte, cara, é evidente que os elementos que formavam o sujeito do século XIX e do século XX, eu até diria, não são os mesmos elementos, ou pelo menos a gente tem novos elementos na formação de um sujeito contemporâneo. Dá-me a sensação de que se a gente ficar só no domínio da teoria, que é fundamental, na clínica eu vou encontrar um outro sujeito, que não o sujeito freudiano. E aí eu peço o auxílio de vocês para ver se eu estou indo na direção correta. Será que na nossa formação no século XXI a gente não precisaria estudar mais e dar mais espaço, assim como é a absurda ausência do feminino, ou da mulher, da mulher não, do prestígio que elas merecem porque elas estão presentes na história, é uma questão muito mais de ocultamento do que propriamente de ausência, né? Será que na nossa formação contemporânea, isso eu me ressinto um pouco, a gente não precisava ter a presença dos elementos formadores desse novo sujeito contemporâneo, ou pelo menos dos novos elementos que formam o sujeito contemporâneo? Será que aí não está muito além da nossa formação? Pergunta. Eduardo, obrigada. Juliana, acho que é a nossa última pergunta, daí vou fazer mais uma do chat e vocês retomam. Agora foi. Bom, assim, ouvi o Ale, o Felipe, a Samantha, eu estou sempre de olho, sempre acompanho eles, seja podcast, seja lançamento de livros, seja através de amigos, enfim. Mas eu acho que esse debate provoca na gente, eu falo disso assim, minha primeira formação é em psicologia, né, e agora, no 3º ciclo, a gente deu início aí aos seminários clínicos, né? E uma coisa que ficou muito forte para mim é como uma análise e a transmissão vai contra a lógica producente. A gente vive num mundo que produz muito, né? Produz sintoma, produz diagnóstico, produz certificados, produz formações, mas provoca muito pouco. E aí eu queria, né, provocar até vocês para a gente, né, discutir enquanto há tempo,
Porque talvez o muito além da formação seja isso, né? Que a gente possa provocar mais além da formação e não produzir para além da formação, né? Acho que a gente vive realmente, né? E quem está na clínica vê isso chegar de uma forma muito clara, né? O que eu tenho, o que eu devo. Um sujeito que se apresenta sem nome, se apresenta, né, muito colado ao diagnóstico, e eu acho que as perguntas dos colegas, né, eu fiquei muito tocada com a pergunta do Marcelo, né, da provocação que o Marcelo fez, e principalmente da fala da Samantha, que é nesse lugar do que a gente ouve, até para a gente falar do muito além da formação, que é a atuação da gente, de que tipo de escuta a gente também vai se lançar, e né, tá aqui numa sexta-feira, 20h, discutindo sobre isso. Acho que já é algo muito relevante para a gente pensar. Para além da formação, tem uma escuta que precisa também estar muito ligada a isso, né? O sujeito do contemporâneo, como o Eduardo trouxe, que a gente vai precisar se debruçar, mas que sujeito do contemporâneo a gente vai escutar? E que escuta a gente está se lançando para além da lógica da produção, que é a lógica da provocação, né? O que se provoca numa análise, o que se provoca num estudo, o que se provoca numa formação, e que está muito, e aí sim, para mim, eu acho que agora ficou muito claro onde a psicanálise dá um salto para a psicologia, porque a gente tem muita coisa, né, dentro da própria formação em psicologia, que é dessa lógica, né, uma lógica mais de produção de diagnóstico, enfim, e acho que o sujeito se produzindo a partir, se lançando no mundo a partir de diagnóstico, e muito pouca provocação. Mas era mais isso, e eu queria falar, parabéns, até pelo CEP e por vocês estarem aqui dividindo um pouquinho do tempo com a gente. Obrigada. Obrigada, Juliana. A pergunta do chat casa um pouco com aquela outra do chat sobre um órgão regulatório. Pergunta sobre esse novo momento de mídias sociais, em que todo mundo cria um perfil, se diz psicanalista, o analista se autoriza a partir de sua própria ética, mas como fica a fiscalização em relação ao analista que não tem ética? Aí se vocês puderem retomar, também já fazendo um encerramento. Eu vou... Gente, Quer deixa eu falar, só Sá? ler, Fala. só uma coisa, Claro, porque pode eu fiquei ser. pensando até no que a Juliana falou agora, mas não só ela, né, e nessa questão do sujeito contemporâneo, enfim, isso me remeteu muito, e acho que não tem como não me tocar no sentido do que a gente está vivendo aqui no Sul agora, né, com as enchentes. Eu tive alguns dias em abrigos, enfim, e ajudando. E é incrível, assim, porque independente, acho que da psicanálise, do que seja, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um momento de crise, de um momento absurdo vivido aqui, né, que é inimaginável, gente, assim, né, acho que pandemia, claro, foi um horror, mas, assim, é incrível, assim, negativamente. E essa questão do diagnóstico, né, da patologização desse momento de crise, como se as pessoas não pudessem sofrer, estarem mal, a questão das culpas, né? Eu vi gente dizendo, agradece que tu tá vivo. Gente, né? E aí toda a questão, não, isso é TEPT. Então, assim, chama, é psiquiatra que a gente precisa aqui, a gente precisa medicar. Ou seja, tu precisa anestesiar, as pessoas não têm, né? A questão, agora não lembro se foi o Eduardo quem falou, né? Do vivenciar, do experienciar as coisas, né? E passar pelos momentos na medida que eles precisam ser vividos e sofridos. Aqui no Sul a gente usa uma expressão que algumas pessoas não gostam, mas a gente tem que lamber as nossas feridas, né? Uma coisa quase primitiva, assim, no sentido da cicatrização, do sentir aquilo, para talvez depois sair até mais fortalecido do momento, né? Mas quando tu vem com essa questão e do imediato, e as pessoas já vêm dizer, o que eu tenho? Né? Porque eu acho que isso é depressão, eu acho que é aquilo que... Calma, gente, tu tem calamidade, tu tem crise, né? Se perdeu as coisas, então entra nessa, até numa padronização da história, né? Então, essa é uma questão e também que gera as minhas inquietações, assim. Então, queria só fazer esse link, porque, né, eu acho que isso tá... as pessoas fazem, elas não são, né?
E aí vem essa questão até num sentido de identidade, é isso, né? Eu sou deprimido, então, eu sou bipolar, né? Eu sou, isso me define, mas isso me dá um lugar também, porque eu acho que a gente vive um momento de não lugar, né? Então, só queria fazer o comentário, assim, que eu fiquei ouvindo e foi me tocando, enfim. Bárbaro, perfeito. Posso falar, Fih? Claro. Pode. Posso? Sim, também. Vamos lá. Acho que a Sá foi muito certeira nisso tudo, né? Eu acho que vou amarrar aqui também a pergunta que o Paulo fez para mim. Vou tentar costurar com tudo, né? É interessante que nada se fala sobre as políticas públicas de saúde mental e a democratização da psicanálise. Também, né? Eu gosto muito de um livro, recomendo para vocês fortemente, chamado As Clínicas Públicas de Freud, da Elizabeth Ann Danto, que eu cito esse livro aqui, né? O Freud, é tão lindo isso, alguém falou, não sei se foi o Eduardo, a Mariana, foi a Mariana. A Mariana falou assim, Freud queria democratizar a psicanálise. E quando a gente lê o Freud, a gente percebe o quanto ele queria. Não sei se vocês leram aquela biografia da Elizabeth Rodineskov, Freud em sua época e em nosso tempo, e ela tem uma passagem que ela diz que o Freud fica profundamente emocionado quando ele está vindo para a América, né, a primeira e única vez, dar uma palestra ali nos Estados Unidos, na Universidade de Clark, e um funcionário do navio estava lendo, uma pessoa que fazia a faxina ali do convés do navio, que ele estava vindo com o Jung e o Ferenczi, ele olha para esse funcionário e o funcionário está lendo Psicopatologia da Vida Cotidiana. E aí o Freud comenta com o Jung e fala assim, nossa, aqui eu estou percebendo que meu objetivo está fazendo sentido. Era isso que eu queria. Eu quero que a psicanálise corra entre as camadas mais populares. Não à toa o Freud tem uma escrita cristalina, didática. É delicioso ler o Freud. Ele conversa com o leitor, né? As conferências, gente, senhoras e senhores, agora vamos falar sobre essa sexualidade, né? É um texto que prende a nossa atenção, é um texto que apaixona. Ele tinha um rigor muito ético com a didática da transmissão, né? Ele queria que isso alcançasse as pessoas. Então, eu fico pensando em tudo isso também, na colocação do Eduardo, são tantas coisas ricas que vocês trouxeram, e eu fico muito surpreso com as ressonâncias do podcast, porque a gente sabe o quanto a internet é doida, né? E a gente não consegue acessar todo mundo. E sentir essas devolutivas de vocês, ouvir isso pessoalmente, para nós faz muita diferença, né? É um projeto que a gente faz de forma muito independente, eu, Felipe, a gente grava, pede ajuda dos amigos, Samantha já participou 2 vezes do podcast, a gente fica atormentando os amigos para participar, né? A gente faz de forma super independente. No final do ano passado a gente conseguiu um patrocínio com a Casa do Saber, mas foi muito difícil, todos os anos trabalhando sem patrocínio, né? Então a gente sabe o quanto isso é desvalorizado, né? Por muita gente. E ao mesmo tempo reconhecer, né? Receber esse reconhecimento é muito gratificante para nós. A gente fica muito feliz, né? Eu acho que a mesma sensação que o Freud teve de ver alguém lendo o texto dele é a sensação de alegria que a gente tem de ver vocês ouvindo o nosso trabalho, né? Mas o André trouxe algo interessante, né? Falando dessa vivência que a Samantha retomou, essa vivência, essa experiência, que é algo da coisa em si, né? E eu fico pensando quanto isso caminha totalmente na contramão da lógica neoliberal, né? Que impera hoje nas redes. Em tudo quanto é lugar. Eu estava vendo esses dias, apareceu para mim um vídeo de uma criança fazendo uma mágica. E é um vídeo lindo, né? Ele viralizou. E aí, nos comentários desse vídeo, tem assim, alguém me explica, por favor, senão eu não vou conseguir dormir sem saber como é que faz essa mágica. Então, como as pessoas estão o tempo todo querendo saber como faz? Será que não é mais fácil só apreciar a mágica e imaginar que aquilo foi uma mágica? E curtir aquele espetáculo, né? E sentir esse espetáculo? Mas a gente está sedento por respostas, a gente quer respostas, a gente quer preencher os nossos vazios, as nossas faltas, os nossos buracos, em relacionamentos, na aprendizagem. A gente não consegue lidar com essa angústia do não saber.
E essa angústia do não saber é o que sustenta a nossa ética, né? É o que faz a gente poder se surpreender todos os dias com a escuta do desconhecido. Quando o paciente liga para nós ou abre a porta do nosso consultório e a gente não sabe o que está por vir, né? E essa é a beleza de uma sessão analítica. O não saber o que está por vir. É isso que nos encanta, é isso que nos prende a essa escuta tão ética e tão implicada, não é? E isso segue na contramão de tudo que a gente está vendo hoje, né? Concordo com a Heloísa, né, que a formação ela é cara, ela é difícil de bancar financeiramente, mas muita coisa tem mudado, Heloísa, nos próprios institutos. É o que me faz ter esperança, expectativa, né, na educação, na transmissão. Então, a gente vê muitas atividades gratuitas, muitas instituições dispostas a oferecerem bolsas para alunos que estão passando por dificuldades financeiras, para estudantes, né? Então, isso é muito bonito. Eu acho que a gente precisa alcançar muito mais, mas a gente está num bom caminho. Como acho que quem falou foi a Juliana, né? Da gente estar numa sexta-feira, quase 9 horas da noite, falando de psicanálise. Isso significa o quanto a gente está entrelaçado transferencialmente com essa causa analítica, né? Então, isso já evidencia o quanto a gente está no caminho certo, acessando uma quantidade muito maior de pessoas e promovendo essa reflexão em conjunto, por meio do respeito, né? Da divergência de opiniões, de diferentes pontos de vista, mas, sobretudo, por meio de uma construção. A diferença, ela se torna extremamente valorizada, ela se torna um motor que faz girar a nossa engrenagem, né? Quando a gente consegue respeitá-la. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Poder escutar, poder acolher, poder respeitar e poder se abrir para o novo, poder se abrir para novos horizontes, né? Nos alinhando às questões da contemporaneidade. Como o Eduardo bem salientou, esses pontos que tiram a gente desse lugar de conforto, de ficar numa repetição de uma teoria que foi feita numa época e num tempo, né? Mas, claro, é a base da nossa ciência, é a base da nossa disciplina. Mas de que forma a gente promove uma releitura atrelada aos nossos tempos atuais? Eu acho que esse é o desafio central da nossa ética, da nossa implicação como profissionais. E é isso que a gente está fazendo aqui, entrelaçados nessa causa transferencial, né? Ok? Até a minha Siri me ouviu e está falando. Vocês ouviram? A Siri ouviu e começou a interagir. Até ela está implicada. Deixa eu só falar umas últimas palavras, né? Meio que adaptando tudo que foi dito até aqui pelos comentários dos colegas, né? E comentários ricos, inclusive. Eu fiquei pensando aqui na ideia de vivência, né? Que hoje em dia, mais importante do que trazer o recalcado para a consciência, é a experiência do fenômeno em si e aprender com o que dele pode ser extraído. Fico pensando que o novo sujeito contemporâneo, ele me parece um sujeito machucado, ferido, clivado, não integrado e defensivo, né? Nesse sentido, o que se perde é a experiência, né, em si, pois o que aparece é a constante adaptação ao meio. Então, que nós possamos cada vez mais ter um bom ambiente para o outro. É isso. Muito bom. Eu acho que, para finalizar, né, acho que para a gente poder sair pensando na nossa posição, né, como analistas, eu falei da Klein, né, e eu queria trazer um recorte da narrativa da Klein, de uma carta que ela mandou para uma amiga, né, em 58. Essa carta não foi traduzida, ela é difícil de acessar,
e ela diz o seguinte: eu acho que esse incômodo dela é o incômodo que a gente também se identifica. É muito difícil ficar sozinha e é preciso muita coragem e força, mas acredito que você tenha essas duas qualidades. E, portanto, não duvido que no final você consiga. Ela está escrevendo para uma mulher que está se candidatando a ser psicanalista, uma médica suíça que está fazendo uma formação e se sente super sozinha. E ela estabelece um laço com essa mulher por conta de uma série de identificações, né? O adequado é que você tenha paciência. Eu mesma experimentei tanto isolamento que posso simpatizar plenamente com a sua posição. Mesmo agora, quando tenho vários amigos competentes e confiáveis para compartilhar o meu trabalho, a sensação de isolamento não desapareceu. Numa sociedade onde eu trabalho há 32 anos, ainda posso encontrar uma notável falta de compreensão e boa vontade na maioria dos colegas. A minha resposta ao desinteresse deles, à sua inveja e aos teus ciúmes, foi sempre escrever. E, aliás, apesar da posição controversa que me encontro, não há dúvida de que as minhas pesquisas estão seguindo o seu caminho. Eu acho que é justamente isso que a gente está fazendo. Debatendo, fazendo laço e se implicando. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alexandre, Samantha, Felipe. Foi muito bom ouvir vocês. Agradeço pelas reflexões que vocês trouxeram, pela didática impecável dos três, as perguntas, os comentários dos colegas. Também agradeço todo o suporte do CEP. Me junto aqui com o pessoal do chat, muito elogioso. Todo mundo gostou bastante nessa sexta-noite. Acho que a gente segue em casa esse fim de semana ainda com muita coisa para pensar e digerir desse encontro. Obrigada. Bom. Boa noite, Obrigado, pessoal. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Boa noite. pessoal. Obrigada, boa Tchau. noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.